muito esses temas, uma vez que já chegou a ser trabalhado. E aqui que o Lukács vai tentar exatamente fazer esse movimento para pensar aquilo que vem a ser a ideologia e aquilo que vem a ser a política. Vejam, toda a teleologia ela tem que compreender as leis da natureza e dar provas de que compreendeu, transformando o próprio mundo. Então há esse critério de que é necessário se realizar uma transformação no mundo. Uma mera volição ou uma mera finalidade que não transforma o mundo é simplesmente uma vontade que não se realiza. Um voo de Ícaro, como dirá Lukács. Então o pôr teleológico implica uma mudança efetiva na realidade. Então não é simplesmente ter na consciência uma teleologia, é ter uma finalidade e ser capaz de transformar a própria natureza. Vejam o que ele faz exatamente nesse movimento, quando ele vai pensar a política. Assim como no trabalho, a política como um pôr teleológico, ela implica o conhecimento de uma objetividade, saber o que é exatamente essa objetividade social, conhecê-la e ser capaz de transformá-la. Se não se transforma essa realidade, você não tem aquilo que seria efetivamente uma posição política. Olha o que é interessante no Lukács e nos ajuda até a fazer uma crítica do politicismo dos nossos tempos. Uma espécie de voluntarismo, né? A política são simplesmente discursos exortativos que clamam por uma revolução ou por transformações. O que é interessante no Lukács? A política é pensada como ponto teleológico. Ou você conhece a realidade social, conhece seus nexos, as causalidades sociais que são postas naquele momento e transforma essa realidade, ou simplesmente é também um mero voo de Ícaro. É simplesmente uma mera intenção da vontade. Então ele quebra o que seria esse voluntarismo político ou esse politicismo. A política é um pôr teleológico que implica efetivamente uma transformação dessa realidade. Se não transforma, é simplesmente uma vontade. É simplesmente a volição de alguma pessoa. Olha como que ele vai fazer isso, ele inverte completamente o que seria a perspectiva que nós temos nos nossos dias. A política não é o que seria exatamente uma categoria específica humana, não é ela o que seria a dimensão mais importante, preponderante do ser social, mas é uma praxis que implica uma intervenção dentro da própria sociedade. Aqui eu me reencontro com o Zé Paulo. O que ele vai dizer na ideologia? E o interessante é essa visão que ele tem, que também é peculiar. Para ele não existe ideologia e política, mas a política é uma forma de ideologia. Daí, no geral, como que ele define isso? Toda ideologia é uma forma que os homens têm, por meio das suas ideias, de se conscientizar dos principais conflitos sociais de um determinado período e ser capaz de dirimi-los, enfrentá-los, intervir sobre eles e dar novas direções. Olha como que isso guarda uma relação muito próxima aos traços mais gerais do trabalho. Conhecer as leis da natureza e efetivamente engendrar novos seres, criar novos objetos. A política também é um pôr teleológico nesse sentido. Ou ela transforma essa praxis social, essa realidade social, ou ela não é um pôr teleológico. Então ele deixa essa caracterização muito precisa. E aí a política tem exatamente essa natureza, por excelência, ideológica. Ela quer conhecer o que seriam esses grandes conflitos existentes dentro de determinados períodos, circunscrevê-los e conseguir exatamente achar resoluções ao que seriam esses conflitos. Lukács muda, nesse sentido, aquilo que seria o comum do que a gente entende por ideologia e política. Seguindo um pouco as linhas dadas pelo próprio Zé Paulo, dentro daquilo que viria a ser ideologia, ele tem uma concepção completamente distinta daquilo que seria a tradição. E ele tem essa mania, né? A gente pode até discutir depois, eu e o Zé Paulo, tudo aquilo que ele constrói por si mesmo, ele acaba atribuindo a Lukács, a Marx. Então ele fala, Marx pensou isso, mas na realidade são construções que eles estão fazendo. Então eu acho que tem essa peculiaridade. Quando ele vai definir a ideologia, tem suas peculiaridades. O que é importante para o Lukács? E isso tem a ver com a questão da política. Ele vai traçar essa diferença daquilo que seria uma compreensão gnosiológica da ideologia e aquilo que seria uma compreensão ontológica da ideologia. Então, para Lukács, a primeira coisa que ele diz, a ideologia independe de determinada ideia ser falsa ou verdadeira.
A grande questão da ideologia é que são ideias que, independentemente de falsas ou verdadeiras, elas intervêm diretamente dentro dessa realidade social. Se intervir, ela se coloca exatamente como ideologia. Então ele traz exemplos bastante interessantes. Vejam, ele cita Galileu Galilei, quando fez todas as suas teorias cósmicas, escreveu o seu livro, ele está escrevendo uma verdade científica. Nunca ele quis usar essas ideias como uma ideologia. Porém, leram Galileu, e são ideias verdadeiras. Então vejam, a ideologia não é falsa. Pode ser uma verdade científica. E essa verdade de Galileu, transposta para a esfera da realidade social, serviu sim como um combate político no interior daquela sociedade, que migrava do feudalismo para aquilo que seria a gênese do capitalismo. Então, quando você vai para o Galileu, utiliza-se da ideia deles para confrontar o pensamento cristão, isto que é uma verdade científica passa a operar dentro da sociabilidade como alguma coisa que tem efeitos sociais, transforma-se a realidade, é usada como uma forma de combate no interior da sociedade. Então, olha o que o Lukács diz: independe do fato das ideias serem falsas ou verdadeiras, elas têm que exatamente ter uma eficácia, ela tem que transformar essa realidade e efetivamente dar provas de que essa transformação se processou. Isso o Lukács ele vai inverter e vai mudar completamente aquilo que seria as noções também tradicionais da ideologia. Não é aquele falso socialmente necessário, não é uma falsidade que é vista, que é colocada em vistas daquilo que seria uma dominação. Qualquer ideia pode vir a ser uma ideologia. Então, mesmo aqueles que se querem como ideólogos e escrevem suas ideologias, mas se não opera socialmente, se não causa transformações, não são eficazmente ideologias. Então, olha como é que muda completamente a posição de Lukács. Por que a ideologia, então, tem que ter um sentido ontológico? Porque ela cumpre uma função social. A ideologia é, acima de tudo, uma função social. Ou você transforma, muda os rumos dessa sociabilidade, ou são simplesmente ideias que não têm um efeito social. É interessante quando ele vai dizer isso e começa a falar do que vem a ser a politicidade. E a política é uma das formas da ideologia, no seu sentido restrito, assim como o direito. O Vitor já falou para vocês, né, sobre o que vem a ser o direito. Ele vai exatamente tentar sistematizar qual é a peculiaridade, então, desse porto ideológico da política. E ele começa exatamente dentro dessa definição. Ela tem que ter essa eficácia do ponto de vista da sociabilidade. Olha que interessante a primeira categoria, e aqui ele já está diferenciando daquilo que estaria no trabalho, que é uma eficácia também com relação às leis da natureza, e começa a trabalhar essa ideia dentro daquilo que seria a objetividade social. Uma das primeiras categorias peculiares da política, e isso que vai marcar sua especificidade frente ao trabalho, é que existe essa categoria da eficácia. Ela precisa causar transformações efetivas dentro da realidade social. Se não o fizer, é simplesmente uma intenção, uma mera volição. Essa categoria é decisiva. Olha como que o Lukács ele começa a desenvolver isso e vai se valer de exemplos da história para colocar isso. Primeiro exemplo, e aqui entra uma outra questão que é importantíssima para a gente, que é o problema do fator objetivo e subjetivo dentro da esfera da politicidade. Olha o que ele disse pegando o Lenin. Ele fala, Lenin estava com um processo revolucionário, de certa forma, já deslanchado, uma profunda crise que se dá no interior da União Soviética. Porém, na Rússia, na época, uma profunda crise, as condições objetivas estavam dadas. Mas nada poderia dizer que, mecanicamente, o processo da Revolução Russa seria deflagrado. Seria necessária uma intervenção do ponto de vista da política. Olha o que o Lukács está tentando dizer com isso. A política é um porto ideológico. Lenin, quando ele vai tomar o partido e vai tentar exortar as massas à revolução, ele tem uma finalidade clara posta, ele conhece o que seriam essas condições objetivas da União Soviética e tenta intervir dentro dessa sociabilidade, ditando caminhos e inclusive levando ao processo revolucionário. E ele vai dizer, deixado a ermo, se não houvesse a intervenção de Lenin e do próprio Partido Comunista neste momento, não necessariamente essa revolução iria acontecer. Você tinha já articulações
de uma pequena burguesia na União Soviética, que se colocava como aquela que iria satisfazer exatamente a insatisfação do povo. O que é o ardil de Lenin? É perceber o que seriam as principais demandas existentes dentro daquele momento na União Soviética. E ele vai formular aqueles dois jargões importantíssimos, que o Zé Paulo já fez uma referência rápida aqui. Paz e terra. Quando ele coloca isso, é perceber aquilo que seriam os anseios dos trabalhadores pela paz. A União Soviética a Rússia estava saindo de uma guerra naquele momento, Primeira Guerra Mundial, e os camponeses que brigavam pela terra para poder exatamente cultivar e ter os seus meios de subsistência. Ele intervém conhecendo o que seriam esses mecanismos, essa malha causal que estava em curso dentro da União Soviética, e tenta dar um curso específico ao que seriam esses processos. Se não há essa intervenção política, esse porto ideológico, que conhece o que seriam esses mecanismos postos em curso naquele momento histórico, e não dá um rumo a isso, a União Soviética não teria surgido, não teria se dado exatamente essa Revolução Russa. O que ele está apresentando exatamente como esse critério é que a política, ela deve compreender esse momento histórico, tudo aquilo que se encontra em jogo dentro de determinado contexto de uma sociedade, conhecê-los e saber manuseá-los. Nesse sentido, olha que interessante que o Lukács coloca. É óbvio que a política existe um caráter da vontade, existe uma finalidade, existe um fator subjetivo. Só que esse fator subjetivo, ele só pode efetivamente causar alguma coisa se coloca em movimento essa realidade social. Nesse aspecto, uma eficácia. Ou ele transforma conhecendo essa realidade, ou simplesmente é uma função, é um voluntarismo, é um mero discurso. Esse critério para Lukács é decisivo. Por isso a política é um porto ideológico, onde esses dois momentos não são simplesmente momentos diferentes, mas são momentos diferenciados no interior de um complexo. O fator subjetivo, ele é decisivo para que haja um processo revolucionário, mas também, igualmente, é necessário que haja a intervenção subjetiva dos homens. Caso contrário, você não deslancha determinados processos sociais. Olha, algo que o Lukács coloca como bastante desafiador, e a gente pode extrair consequências disso. Não se poderia jamais dizer, portanto, que em Marx existe uma escatologia, que existe um destino onde os homens inexoravelmente serão levados, que a revolução é simplesmente fruto daquilo que seriam mecanismos objetivos que levariam exatamente à revolução. Lukács ele vai dizer, em última instância, só há revolução, só há transformação social na medida em que os homens decidem por essas transformações. Ou a subjetividade intervém e causa o processo revolucionário, ou ele simplesmente não ocorre. É interessante quando você coloca isso como, para se pensar até um pouco os nossos dias, né? Algumas pessoas veem um colapso do capitalismo, o capitalismo está colapsando, vem mais uma crise, então o capitalismo vai acabar. Não vai acabar. Essas crises sempre se colocam e vão se repetindo e vão sendo consertadas de uma maneira meio capenga. Aí que é interessante que o Lukács coloca, ou os homens decidem pela revolução ou ela não ocorre. É isso que é decisivo. E decidir pela revolução é conhecer o que os processos que estão em causa dentro da sociabilidade do capital, conhecer exatamente o que é o fundamento da sociabilidade capitalista para saber efetivamente o que fazer, como transformar e como dar novos rumos às tendências que hoje estão em curso. Vejam que interessante quando o Lukács faz isso. O marxismo, nesse sentido, ele é ao mesmo tempo, Marx, né, o pensamento de Marx, ele é ao mesmo tempo um pensamento de rigor, que quer conhecer o mundo e compreendê-lo, e quer essa compreensão para transformá-lo. Então, ao mesmo tempo que Marx é um pensamento científico, filosófico, que quer conhecer as bases da sociabilidade do capital, ele é também uma ideologia. E ele é onde esse âmbito de uma ideologia se dá de uma forma consciente. É a famosa última tese ad Feuerbach. Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo, cabe transformá-lo. Mas para transformá-lo é necessário conhecê-lo. Daí esse esforço hercúleo de Marx de escrever o Capital, dedicou sua vida toda a isso, escrever o Capital, porque não basta simplesmente dizer precisamos revolucionar,
Precisamos mudar o mundo. Este mundo é injusto. Só é possível efetivamente transformar e criar uma revolução na medida que você conhece os fundamentos de uma sociabilidade capitalista. Conhecendo os fundamentos que se norteiam pela teoria do valor, pela exatamente essa produção do valor, você sabe exatamente aonde tocar e onde quebrar essas tendências que mantêm o que seria a sociabilidade do capital.